Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Nesta aula você criará as colunas para o DBG Cursos do Professor e tornará a coluna associada ao código do professor invisível, pois essa não tem necessidade de ser apresentada, porque o Builder garante que o valor será configurado corretamente. Se você não está inscrito no canal, pause esta aula e inscreva-se no aula presencial e ative as notificações. Essa é a garantia que você será notificado toda vez que eu publicar uma nova aula. Preparado? Então, vamos carregar o Builder. O trabalho é lá no Data Módulo, então ative o Data Módulo. Por que, Pedrão? Não, porque primeiro a gente vai abrir uma tela que tem DB Lookup Combo Box. Então, abra o Data Módulo, ele faz uma referência. E também agora abra o formulário de cadastro dos cursos do professor. Dá um clique duplo. Então tá aqui, ó. O professor está ali, está sendo apresentado as colunas no detalhe, o professor, o curso e o nome do curso. Por que que esses valores estão sendo apresentados? Porque o client dataset está ativo. Passe para o data módulo e desative o CDS cursos do professor. Veja, data módulo, CDS cursos do professor, desativa, passa para o cadastro e olha o que aconteceu. As colunas não aparecem mais. Essas colunas elas são criadas de forma virtual em cima do campo. Porém, o DB Grid ele tem uma propriedade de colunas e que você pode configurar várias outras propriedades para cada coluna para melhorar a interface, o controle dos dados que aparecem no grid. Uma é essa, qual? Que você está com o client dataset desativado e os dados não aparecem nem a coluna. Um outro, não um defeito, né? Mas algo que acontece quando você não cria os objetos coluna, os componentes coluna, é que você vai lá, tem os nomes das colunas na tabela. E aí você usa uma notação mais curta. Por exemplo, eu gosto de usar as 3 letras do nome da tabela e mais o nome da coluna para tornar significativo mais curto. Porque você já viu que no build a gente vai criando componente e vai compondo com esse nome a partir dos nomes das colunas que estão lá na base de dados. Então, de repente, você vai ter um nome enorme. Então, você vai, cria, né? Aí depende também do seu produto, o produto banco de dados relacional, que te oferece alguns recursos para a criação da coluna. Como eu sou lá da velha guarda, então eu gosto de usar o nome curtinho, porque antigamente tinha os limites de armazenamento. Aí daí é um assunto para um curso de banco de dados. Não é o caso aqui. Logo, ele monta. Porém, esses nomes que estão lá na tabela, se você ativa em tempo de execução, o client dataset, esses nomes podem aparecer na interface. Pô, fica muito feio. O usuário já olha para o sistema, pô, o cara não teve nenhum cuidado de colocar um nome mais expressivo e tem um monte de sistema. Até sistemas considerados, conhecidos, que traz. E você, claro, fazendo aqui esse curso comigo, não fará, porque eu já vou mostrar como deve ser feito para que você tenha sempre os cabeçalhos das colunas corretamente configurados. Mas olhe um detalhe, dê um clean, um build e execute. Eu quero ver se você vai saber por que acontece o que você vai ver agora. Um clean, um build. Não é a compilação e a construção, não. Isso daí você já sabe. Já fez tanto, já sabe. Agora é na execução. Na execução, a associação, cursos do professor e olha o que aconteceu. Ora, a gente não deixou desativado lá o CDS cursos do professor? Como que agora a gente não escreveu nenhum código e eu não fiz nenhum código sem estar na aula? Por que será que ele também se abre e mostra os dados, mesmo estando fechado lá no data módulo?
Você sabe? Lembra? Não? Ora, esse client dataset, o CDS Cursos do Professor, ele está configurado como um campo dataset. Como o client dataset pai permaneceu aberto, se lembra lá o sincronismo dos dois? Então, olha que maravilha. Até se você esquecer, a tecnologia ajuda você. Nesse caso, claro, de um detalhe, onde ele abre para você. Então, mesmo que você esqueça fechado o detalhe, quando você ativar, ele trará aberto. Entretanto, se você não mudou o display label, se não teve cuidado, agora é o momento de você ver aquela coisa feia lá, o nome das colunas que foram definidas lá nas tabelas na base de dados. Feche. Agora, olha lá, permaneceu aqui sem apresentar. O que será feito? Então a gente vai criar objetos colunas. Esses objetos colunas têm algumas propriedades muito interessantes. Por exemplo, você pode mudar a cor só de uma coluna, você pode colocar a coluna como somente leitura só coluna. Se você colocar o client dataset somente coluna, se você colocar o client dataset somente leitura, você não vai conseguir cadastrar. Mas tem aquela coluna, pô, que você não quer que o cara modifique, você já traz. Por exemplo, neste caso, a coluna lá que faz referência ao professor não tem necessidade. Então, uma coisa seria tornar ela somente leitura. O nosso objetivo final, ela nem aparece porque a própria tecnologia já alimenta aquele campo que é a chave estrangeira. Então, não tem nem a necessidade da gente apresentar ele. Mas vamos ver algumas propriedades interessantes do DBGrid quando a gente adiciona colunas a ele. Observe. Então, clique duplo. Não tem coluna, ele traz um editor de coluna. Você pode criar nova coluna, mas a gente vai buscar as colunas que estão lá no dataset. Ó, ele já trouxe. Agora, cada objeto desse é uma coluna. Mas olha o mais legal lá no grid. Observe que no grid não fica mais encolhidinha ali. Agora ele apresenta as colunas, mesmo que o CDS Cursos do professor esteja desativado, ele está trazendo aqui o que está sendo apresentado são os objetos colunas, baseado lá nos objetos campos que você tem no client dataset. Mas cada coluna, por ser um objeto, observe que ele tem várias propriedades que o objeto campo não tem. Então, observe que eu vou tornar aqui o procódigo, por exemplo, somente leitura. Quando eu passo para a true, eu continuo gravando. Então, salva, executa direto, dá um run. Vamos ver se ele vai pegar, né? Cursos do professor. O professor está aqui, ó. E eu quero mudar, vou colocar professor 2. Estou digitando e não deixa, ó. Somente leitura. Então não deixa. E deixa gravar. Então, por exemplo, vou vir aqui. Ver se tem mais algum novo curso. Se não, deleto um e coloco de novo. Os 4 estão aqui. Então, vou deletar esse último. Ctrl Del. Vou deletar. E vou inserir ele novamente. Então, venho aqui. Ciência da computação, ó, e consigo salvar. Então já foi salvo, já está lá no banco. E a coluna do professor é somente leitura. Aí você fala, eu quero dar um destaque maior para o cara saber que nessa coluna aí do professor ele não pode digitar. Você volta, então vou fechar aqui, fecho o sistema. E para essa coluna a gente pode mudar a cor da coluna. Então eu quero indicar lá que ele não pode mexer. Vou colocar essa Money Green. Olha, já mudou em tempo de projeto. Vou run, ele vai fazer a compilação, né? Link edição direto. Cursos do professor. E a coluna agora, ela está diferente, uma cor diferente, indicando que ela tem, né, alguma coisa a mais. Só que essa coluna do professor não tem por que ser apresentada aqui. Eu fiz para que você veja que há uma vantagem em utilizar os componentes coluna no DBGrid, porque esses valores não tem lá para o campo. Então não dá para a gente fazer isso, porque se a gente colocar um campo somente leitura, a gente não consegue colocar dados nele. E eu quero visual. Falou em visual, você tem aí os componentes coluna, um grande aliado para você trabalhar.
Fecha, vou fechar direto. Sair. Volta no data módulo, deixa o editor aberto, volta no data módulo, ativa o CDS cursos do professor, ativa ele vai mostrar as colunas novamente, os valores, ó. Então tá aqui. Bem, o professor não precisa aparecer, mas eu também não quero arrancar lá, porque se arrancar o objeto lá da SQL Query, por exemplo, não vai ter mais. E eu não quero isso, eu quero só que ele não apareça na tela. Basta o quê? Pegar o objeto coluna referente ao código do professor e fazer com que ele se torne invisível. Procódigo está com o valor visível, então desmarco aqui, ele não aparece mais. Agora só o curso e o nome. Agora vou dimensionar novamente o formulário, para que não fique esse espaço, não tem necessidade. O editor de colunas pode fechar. Ó, repare que ele não saiu, ele está aqui, você pode manipular ele em tempo de projeto, você pode trabalhar ele em tempo de execução. O campo está ele, não sumiu, ele só não está visível. E não tem necessidade, você evita do usuário ir lá e digitar um outro código do professor, que quando salvar, se aquele código que foi digitado existir, vai validar e vai salvar. Porque você está numa tabela associativa. Se você está vendo o código 1 para professor, mas existe o professor 2, e se essas modificações não forem realizadas, o usuário pode ir lá e digitar 2 e aquela associação que tinha com o professor corrente vai ser passada para o professor 2, porque existe o professor 2. E o 1 perdeu. O 1 perdeu aquela associação com aquele curso lá. Então a gente tem que facilitar a vida do usuário e a nossa também. Salve, Ctrl Shift S, um clean e um build. Um build agora. E agora run, execute. Associação, cursos do professor e está lá. Que maravilha, né? Que maravilha. Tá aí, ó. Você pode procurar pelo curso. Então, como vou dar um Ctrl Del, tirar esse último curso aqui e posso... Ah, pô, só tá tirando do Pedro? Então tá bom, vamos mudar de professor. Vou mudar aqui Magali Santos. Só tá com 1 e você pode simplesmente agora digitar, né? 212, você pode digitar ou pode escolher da lista. Então você decide como você vai configurar aqui, não que vai dar a violação da chave. Óbvio que não será feito, né? Então você tem aí ciência da computação. Então você tem aí o cadastro do curso, ou você pode fazer pela lista de curso ou digitando o código, mas agora você não precisa mais abrir o CRUD, a não ser que você cadastre o curso lá e precise mostrar aqui. E aí é para a próxima aula, a aula bônus, como atualizar sem você precisar sair da tela. Bônus para você, você merece. Vou sair, fechar, poderia sair direto, né? Fecha. Muito interessante, não é mesmo? Nesta aula você adicionou as colunas no DBG Cursos do Professor. Melhorou a estética, pois objetos colunas permanecem ativos mesmo que o dataset associado ao DBGrid esteja fechado. Como foi usado o client dataset, mesmo que ele esteja fechado, mas se ele faz parte de um relacionamento mestre-detalhe, quando o mestre é ativado, ele ativa o detalhe também. E o DBGrid mostrará os dados corretamente. Mas se você desabilitar em tempo de execução o client dataset detalhe e se não tiver criado as colunas, você terá uma surpresa. Faça o teste e verá. Depois, poste um comentário contando a sua experiência. Agora chegou a sua vez.
Implemente o campo Lookup para o CDS Cursos do Aluno e faça as modificações que foram ensinadas no formulário FRM Cadastro dos Cursos do Aluno. A próxima aula será uma aula bônus. Será mais um presente para você. Permaneça ligado no canal e chame seus amigos para participar também. Obrigado por assistir a essa aula e até o próximo vídeo.